Beleza, pessoal? Vamos para mais uma aula de Geografia do Brasil, do Superaprova. Sou Pedro Mangolini e hoje vamos falar sobre estrutura geológica do Brasil. O objetivo de aprendizagem dessa aula será conhecer as principais características da geologia e do relevo brasileiro, de modo a diferenciar as estruturas e as formas que constituem nosso assoalho. Para orientar esse estudo, vocês podem fazer um passeio virtual para as duas estruturas de relevo diferenciadas do Brasil, uma bacia sedimentar e um cráton. Observando a aula aqui, vai ficar fácil entender. Utilizando o Street View, vocês fazem esse passeio virtual e façam um relatório depois sobre a percepção das paisagens, das diferentes paisagens desenvolvidas pelas diferentes estruturas de relevo. Sobre a estrutura geológica do Brasil, podemos definir que temos escudos cristalinos e bacias sedimentares. A estrutura geológica são formações rochosas originadas pela dinâmica da litosfera, onde pisamos, cujos distintos processos de formação definem três diferentes estruturas de relevo. Os escudos cristalinos, que é essa formação mais antiga da nossa Terra, as bacias sedimentares, que foram sedimentando através das erosões desses escudos cristalinos, e os dobramentos modernos, formações mais recentes dessa litosfera do mundo. No Brasil, os terrenos são antigos e se caracterizam pelo intenso trabalho de erosão, seguido de sedimentação. Por esse motivo, não temos grandes cadeias de montanhas recentes. A estrutura geológica brasileira ela é dividida, então, em escudos cristalinos e bacias sedimentares. Analisando aqui, dá para ver as bacias amazônicas, a bacia do Paraíba, bacia do Paraná, todas bacias sedimentares, junto com a bacia costeira. Já as em amarelo são os escudos cristalinos, das Guianas, Brasil Central e Atlântico. Outras denominações que podemos ver em outras biografias são os crátons, as plataformas, as cadeias ou cinturões orogênicos e as bacias sedimentares. Os crátons ou plataformas são mais conhecidos como escudos cristalinos ou escudos antigos, que são 36% do nosso território brasileiro. São terrenos mais antigos, possuem uma forma mais abadulada, arredondada, que foi desenvolvida pelo intenso processo erosivo. Um exemplo é aqui o Pão de Açúcar, como podemos ver nessa imagem. Nas cadeias ou cinturões orogênicos, não tem no Brasil. São mais conhecidos como dobramentos recentes ou dobramentos modernos. O que é? São unidades de relevo que ocorreram mais recentemente, através do choque entre placas tectônicas. Por isso, essa formação em cadeias de montanhas. Já as bacias sedimentares são regiões onde sedimentaram os sedimentos dos crátons ou dos escudos cristalinos, como, por exemplo, no Brasil, as bacias sedimentares, que são cerca de 64% do nosso território. Como reforço de teoria, temos um reforço aqui, estruturas de relevo se desdobram em formas de relevo, com especificidades relacionadas aos critérios de classificação. Ou seja, se bacias, escudos e cadeias são estruturas geológicas, planícies, planaltos, serras e morros são formas de relevo. Tranquilo? Então, ficamos por aqui nessa aula de estruturas geológicas. Até mais.